se o apóstolo Paulo estivesse vivo hoje, ele estaria muito preocupado com os pregadores modernos das igrejas pentecostais e neopentecostais de nossos dias. Paulo exortou o jovem Timóteo a não ser levado por outras distrações que lhe desviasse o foco da mensagem cristocêntrica. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redáguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Mas, infelizmente, o sábio conselho de Paulo não tem sido observado por muitos pregadores da atualidade. Em muitas igrejas a mensagem cristocêntrica foi substituída por outras coisas totalmente alheias e desnecessárias. Veja agora quais são os 5 erros que a maioria dos pregadores pentecostais deveriam evitar. 1. Uso de cacoetes. Os cacoetes são vícios linguísticos que costumam ser insistentes e desagradáveis. Um cacoete pode tornar-se um vício de linguagem pra lá de desagradável, especialmente para quem ouve. Os cacoetes são uma espécie de muletas do idioma. São expressões que surgem em uma determinada época e acabam cristalizando-se na fala de alguns indivíduos, que as repetem exaustivamente de maneira automática. Exemplos de cacoetes. Usar o tipo assim, e cara. Ele ficou, tipo assim, chocado com a notícia que recebeu. Cara, você perdeu, cara, o show foi muito bom, cara. No meio evangélico também existem pregadores que têm esse vício e quando estão pregando repetem cacoetes no final de cada frase como glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Vejam o que acontece quando o pregador usa cacoetes para preencher espaço. Milhares de pessoas morreram nesse século, todas vítimas de terremotos, guerras e doenças, glória a Deus. Há muitas guerras e rumores de guerras, e inúmeras pessoas, aleluia, glória a Deus, estão morrendo sem salvação, louvado seja Deus. As palavras de glorificação não são para preencher espaços, tampouco para ser usadas durante toda a pregação. 2. Falar rápido demais. Pregar como se estivesse narrando um jogo, ou cantando um rap. Veja esse vídeo. O irmão estava num vale terrível. Não tinha dinheiro nem para comprar pão. Foi então que ele orou e disse: Deus, como eu queria comer um pudim agora e não posso. Como eu queria, meu pai, parar de usar o Wi-Fi do vizinho que fica bravo e ter o meu aqui em casa. Porque eu tô enjoado de ouvir o vizinho falando: sai da minha internet, como eu queria ter o Wi-Fi aqui em casa. Oh, como eu queria poder comer um bifão daqueles bem top, meia de linha. Mas aqui em casa só tem ovo. Então ele orou e disse: Deus, faz uma coisa tremenda. Deus, eu já tô enjoado de comer arroz com ovo. Eu não aguento mais não. Ele orou. Quando foi no outro dia, ele tava com tanta fé que ele foi no banco e quando ele tirou o extrato, não tinha nada. E ele foi voltando pra casa olhando pro chão pra ver se achava dinheiro, mas não achou, foi a nada. Mas quando ele chegou em casa no quintal, tinha brotado um pé de abóbora. Uma pregação nesse tom de voz e falado muito rápido, fica difícil de entender. Você conhece algum pregador que prega desse jeito? Se você é um pregador, não pregue imitando esse sotaque ridículo, seja mais natural, seja você mesmo. Certa vez eu vi um pregador que ficou calado durante todo o culto. Mas, quando chegou sua hora de pregar, mudou a voz e parece que incorporou um pregador famoso muito conhecido. Então começou a pregar igual ao pastor Marco Feliciano. E, depois do culto, um irmão veio me falar que a mensagem que ele pregou era a mesma que ele ouviu no DVD do pastor Marco Feliciano. Você que prega, tome cuidado para não imitar outro pregador, pois isso é facilmente percebido pelos crentes e fica muito chato. Quando for pregar, seja mais natural. Seja você mesmo. 3. Gritar no microfone. Muitas pessoas me perguntaram, por que os pentecostais gritam tanto na igreja? Por que os pastores gritam no microfone? Os pentecostais são conhecidos como os crentes que fazem barulho. Em minha opinião, os pregadores não deveriam gritar no microfone por 3 motivos. Primeiro, ele não precisa gritar porque ele tem um microfone. O microfone foi inventado para que a gente não precise gritar e poupe nossa voz. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem que não vão a tal igreja porque o som é muito alto. E o pior, é quando o pregador grita no microfone e o operador de som não abaixa o volume.
Os que gostam de gritar no microfone se desculpam dizendo que no culto pentecostal não deve haver silêncio, e não pode ser frio. Outros até dizem que devemos perturbar os moradores da terra. Os pregadores barulhentos acham que quanto mais barulho, mais poder. E se a igreja não glorifica enquanto ele prega, ele vai apelar dizendo que a igreja está fria, que os crentes não estão sentindo nada. Deveria ser ao contrário, pois o silêncio na hora de pregar é melhor para as pessoas entenderem e refletirem sobre a palavra de Deus, não é mesmo? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. O jornalista William Boni transmite as notícias do Jornal Nacional sem precisar gritar e todos nós entendemos perfeitamente o que ele está falando. As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina entre os tolos. Em segundo lugar, os especialistas alertam que gritar e falar alto são principais causas de problemas vocais. Eu conheço pregadores que de tanto gritarem, ficaram com problemas vocais e quase perderam a voz. Em terceiro lugar, gritar no microfone é falta de respeito aos ouvidos da congregação. Assim como muitas pessoas, eu tenho um ouvido muito sensível, e muitas vezes eu tive que sair para fora do templo porque o pregador gritava demais, e comecei a ter dor de cabeça. E o pior de tudo, é que ele estava pregando numa igreja pequena, onde ele poderia pregar até sem microfone que todo mundo iria ouvir. Às vezes eu penso que alguns pregadores gritam no microfone porque estão com problemas auditivos. Eles estão ficando surdos. Eu conheço 2 irmãos que por frequentarem cultos com som muito alto, hoje estão com sérios problemas nos ouvidos. Então o pregador que grita está comprometendo sua voz, e também os ouvidos dos crentes. 4. Chavões e jargões estranhos e desnecessários. No meio pentecostal é comum o uso de chavões. As mensagens de pregadores pentecostal estão repletas de expressões e chavões como: este varão é canela de fogo, sapato de fogo, aquela irmãzinha caiu no reteté, varão de fogo, Deus desenrolou o mistério pro vaso, eita, tá amarrado, determine a benção, amém ou não amém, sim ou não? E diga para a pessoa que está ao seu lado. Repita comigo. Tem fogo aí, irmão. O objetivo da pregação é ganhar os não crentes para Jesus, mas usando essas expressões, os visitantes e o novo convertido não vão entender o significado dessas expressões. Muitas vezes após o culto, alguém veio me perguntar o significado de varão, sapato de fogo, e outros chavões que os pregadores usam. Esses pregadores pregam só para crentes, e isso podemos perceber claramente, pois os temas de suas mensagens são sempre avivamento e fogo. Tem mais chavões ainda: crente que tem promessa não morre. A sua voz é a voz de Deus, libere uma palavra rema. Dê uma rajada de línguas estranhas aí. Fazer barulho é a marca registrada de muitas igrejas pentecostais. Veja esse jargão que criaram. Crente que não faz barulho tem defeito de fabricação. Esse não tem cabimento. Quer dizer, então, que o crente que grita é mais crente do que o que não grita. Quem disse que alguém para ser pentecostal tem de ser barulhento? Quando Elias saiu da caverna, em Horebe, o Senhor não se manifestou por meio do vento que quebrava pedras. Deus não estava no terremoto e nem no fogo. Mas, Deus falou ao profeta com voz mansa e suave. E por que será que os pregadores pentecostais pegaram esse mau costume de mandar o povo dizer aleluia e glória a Deus enquanto pregam? Os crentes são manipulados por esses pregadores animadores de plateia. Os crentes não glorificam a Deus de livre e espontânea vontade, e sim porque os pregadores exigem que eles glorifiquem enquanto pregam. Ficam cutucando a igreja o tempo todo mandando repetir palavras. Olhe para o irmão que está ao seu lado. Diga para ele: Deus tem uma bênção para você hoje. Ou então, ficam pedindo para a igreja dar glória a Deus durante todo o culto. Cadê a ordem no culto? Línguas estranhas, gritos durante a pregação é falta de ordem no culto, como ensinou o apóstolo Paulo aos Coríntios. E, se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo, e com Deus. Mas faça-se tudo decentemente com ordem. Avivar os crentes é a obra que cabe ao Espírito Santo. O mensageiro de Deus não deve ser um animador ou motivador. Sua missão é transmitir a mensagem com temor e seriedade.
e o Espírito Santo se encarregará de introduzir a palavra nos corações. Não é preciso ficar pedindo para o povo levantar a mão, glorificar, repetir. No culto a Deus tudo deve ser espontâneo, a menos que haja uma circunstância especial. Já um pregador bem preparado não precisa usar jargões, cacoetes, repetições em excesso, gritos exagerados no microfone. O pregador que tem conteúdo, a qualidade do sermão chama a atenção dos ouvintes. 5. ênfase demasiada às manifestações do Espírito Santo, e à emoção. Os pentecostais dão muita ênfase aos dons espirituais, falar em línguas, curas, milagres, transferência de unção, mas, infelizmente esquecem os frutos do Espírito. Jesus disse que é pelos frutos que se conhece a árvore. Pelos frutos vós conhecereis. De que adianta ter dons, falar em línguas, cair no Espírito e não ter amor, paz, humildade, mansidão? Para alguns pregadores, o culto só é bom quando se tem barulho, línguas estranhas, muito glória a Deus e aleluia. Não sabem eles que o silêncio tem sua importância durante a pregação. Durante a pregação da palavra de Deus é importante que a pessoa ouça com atenção e também possa refletir sobre o que está sendo pregado. Os pentecostais deveriam ser conhecidos pelos frutos e não por ser um povo barulhento. Gritos sufocam a mensagem. Falar muito rápido atrapalha a compreensão do que está sendo pregado e não dá tempo da pessoa meditar e refletir. Muito barulho e pouca chuva, assim é o pregador barulhento. Pregando como se estivesse narrando futebol, falando em línguas o tempo todo, sem pausa, pedindo para a igreja gritar aleluia. A mensagem desse pregador não vai produzir fruto no coração dos ouvintes, e esses ficam mais confusos ainda, e esquecem o que foi pregado. O bom pregador não grita, mas ele modula sua voz ao longo da mensagem. Ele fala alto, fala baixo, rápido e fala devagar. E não alto e rápido o tempo todo. Eu não me considero um bom pregador, mas eu sempre procurei não cometer esses erros que apresentei nesse vídeo. Às vezes eu encontro pessoas que eu não vejo há anos e elas me dizem que se lembram da mensagem que preguei tal dia, sobre tal assunto. Eu nunca esqueci aquela palavra que você pregou, dizem elas. Certa vez eu fui convidado em cima da hora para pregar numa igreja, por isso não tive tempo de preparar o sermão. Então preguei uma mensagem simples, contei a parábola do filho pródigo e no final fiz o apelo para que as pessoas entregassem suas vidas a Jesus. Para minha surpresa, antes de eu concluir a mensagem já tinha pessoas chorando arrependidas no culto, e quando fiz o apelo, sem precisar insistir, 6 pessoas vieram à frente aceitando Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Passaram-se cerca de 5 anos, eu encontrei na rua um rapaz, que veio até a mim e disse que ele era um daqueles que se converteram naquele dia, em que eu preguei sobre a parábola do filho pródigo. Para ganhar almas não precisa usar jargões, cacoetes, repetições em excesso e gritos exagerados no microfone. Ao contrário dos pregadores animadores de culto, o evangelista Billy Graham ganhou milhares de almas para Cristo pelo mundo, sem falar em línguas estranhas, sem gritos exagerados, sem usar cacoetes e chavões. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Deixe seu like para ajudar o canal e se não se inscreveu aproveite e se inscreva. Assista agora outros vídeos que postei. Deus abençoe a todos.